Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Mais uma vez, tendo o privilégio de fazer a reflexão no culto. Bom, o tema da nossa reflexão de hoje à noite é Vida Simples, Impacto Eterno, como Deus usa gente como a gente. Primeiro eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês pensem aí consigo mesmos. Quem vem à sua mente quando você pensa em alguém usado por Deus? Talvez uma pessoa de muita influência? Talvez uma pessoa mais simples? Que nomes vêm à sua cabeça quando você pensa em alguém usado por Deus? Será que você pensou o seu próprio nome? Talvez tenha sido o último, não é? Bom, hoje à noite nós vamos fazer um pouquinho diferente a nossa reflexão. Na verdade, nós vamos analisar dois personagens bíblicos. Um deles diz respeito a um jovem que tinha potencial, que tinha influência, recursos financeiros, era alguém considerado moralmente correto e religioso. Porém, ele tinha apego às riquezas. Isso resultou na distorção dos seus valores. Os seus valores estavam distorcidos. Então, no seu coração, o que tomava o lugar de Deus eram os recursos financeiros. Isso fez com que ele abrisse mão de seguir Jesus assim que ele recebeu o convite. A outra pessoa trata-se de uma mulher, sem muitas expectativas, sem influência, diferentemente daquele jovem. Uma mulher com um passado questionável. Essa mulher, ela sofreu com preconceito e com desprezo pela sociedade da época em que ela vivia. Mas, assim que ela teve um encontro com Jesus, ela teve a sua vida transformada. Então, aqui nós estamos diante de dois personagens bíblicos que tiveram um encontro pessoal com Jesus. Só que a diferença é que um não conseguiu abrir mão das suas coisas, das suas riquezas para seguir a Jesus, e o outro, assim que recebeu o convite, se alegrou muito e logo quis compartilhar aquilo que tinha acontecido na vida dela. Logo quis compartilhar aquilo que ela tinha aprendido com Jesus. Bom, primeiro então nós vamos falar sobre esse jovem, que na Bíblia é descrito como um jovem rico. Nós já lemos um versículo que faz referência a esse texto, aqui na liturgia, mas vamos lá. Primeiro sobre as características desse jovem. Ele era rico, influente, de alta posição social, um jovem, como eu disse lá no início, com potencial, que tinha um futuro ali pela frente. Ele era religioso e respeitoso. E aí nós não vamos ler o texto bíblico, mas eu vou fazer uma breve, como eu posso dizer, uma breve ilustração para vocês, é claro, com um pouquinho de não tão fiel à palavra de Deus, mas assim, obviamente com referência. Eu vou abrir lá, se vocês quiserem abrir também para acompanhar, lá em Mateus 19, do 16 ao 26, para a gente entender sobre esse jovem. Então, pensem aí consigo mesmos. Ele era um jovem que tinha dinheiro, que se vestia bem, que tinha sapatos bons, né, que tinha influência, enfim, que tinha muito potencial. E aí ele teve a iniciativa de se aproximar de Jesus e de perguntar para Jesus, né, o que faltava para ele alcançar a vida eterna. E aí, no contato que ele teve ali com Jesus, Jesus responde. E aí Jesus responde assim, ó, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Talvez aquele jovem ele tenha ali na sua mente feito uma playlist, não, uma lista e colocado, ok, bom, olha, eu não matei ninguém, eu não adulterei, eu não roubei, eu não fiz falso testemunho,
eu honro meu pai e minha mãe, e eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Tá tudo ok, Jesus. O que está faltando? Está faltando mais alguma coisa? Tipo assim, perdão. Está faltando mais alguma coisa? E aí Jesus de prontidão responde. No 21. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O que a gente pode observar aqui? Que era necessário que ele vendesse todos os seus bens e desse aos pobres, ou seja, que ele abrisse mão da sua riqueza e depois disso passasse a seguir Jesus. Nós temos um desafio e nós temos um convite. Só que esse jovem, ao invés de se alegrar, né, diante desse convite maravilhoso que Jesus tinha feito para ele, que certamente seria a melhor coisa que ele faria da vida dele, que é seguir Jesus, pelo contrário, ele fica triste com aquilo. Ele fica tão triste que ele vai embora, porque ele não queria abrir mão das suas propriedades, das suas riquezas, dos bens que ele tinha. Talvez não seja questão de dinheiro que esteja atrapalhando um jovem ou qualquer outra pessoa a seguir Jesus. Talvez sejam outras coisas que estejam tomando conta aí do seu coração, do coração dessa pessoa. Mas no caso do jovem, era essa riqueza. Então, o que nós temos aqui de mais características acerca desse jovem? Que ele era apegado aos bens materiais, ou seja, ele deu mais valor às suas riquezas, aos seus bens, ao dinheiro, ao que ele tinha, mais valor do que a vontade de Deus. Ele tinha um coração orgulhoso, ele confiava nos seus próprios méritos, a gente vê aqui. Mas eu já fiz tudo isso, o que me falta? Além disso, faltou para ele renúncia. Ele não estava disposto a abrir mão do que ele tinha. Ele não se dispôs. Faltou renúncia da parte daquele jovem. E o resultado disso foi o quê? Ele não seguiu a Jesus. Ele tinha os seus valores mal ordenados, né? No seu coração, o que tomava o lugar de Deus? Nesse caso, eram as riquezas. No nosso caso, pode ser qualquer outra coisa. Se tem alguma coisa impedindo, tomando o lugar de Deus no seu coração, que você possa reconhecer isso, pedir perdão e deixar Deus tomar conta do seu coração e da sua vida por completo. Além disso, ele tinha a fé limitada. O que isso significa? Para ele, o mais interessante era o lado intelectual, era o lado religioso. Só que quando a sua fé foi testada, o que aconteceu? Ele não renunciou, ele não seguiu a Jesus. Além disso, ele teve tristeza diante da vontade de Deus. Nós vamos ver a outra personagem daqui a pouquinho, e a gente vai ver que a diferença de uma pessoa para outra depois do encontro com Jesus. Enfim, ele teve tristeza diante da vontade de Deus. Ao invés de ele se alegrar, né, de saltar, de dizer, ele não ouviu o chamado de Jesus, ele, pelo contrário, ele se entristeceu. Gente, que pessoa que fica triste depois de ouvir o convite de Jesus. Eu não consigo entender, assim, para mim é um chamado extraordinário. Só que aquele jovem não conseguiu reconhecer aquilo. Ele se entristeceu, ele se afastou e, novamente, ele não seguiu. E se fosse diferente na vida daquele jovem? Certamente que, sim, ele seria salvo, ele alcançaria a salvação, só que essa salvação, como o versículo que nós lemos na liturgia, ela não é possível. Os homens não conseguem alcançar a salvação por si só. Ela somente é possível graças a Deus. Inclusive, deixa eu só achar o versículo. Aqui, Jesus fitando neles os olhos, disse-lhes, isso é possível aos homens, impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, se ele de fato aceitasse o convite, se ele estivesse disposto, né, com o coração humilde, a aceitar o convite e seguir Jesus, com toda certeza que ele seria salvo, com toda certeza que ele alcançaria a salvação. Agora, vamos para um outro personagem
bíblico, que, como eu disse lá, depois do encontro que teve com Jesus, teve uma reação diferente desse jovem rico. Agora sim, nós vamos ler lá em João 4, 19 ao 30. Podem abrir as suas Bíblias, por favor. Por que eu trouxe esses dois personagens? O jovem rico e agora que nós vamos ler sobre a mulher samaritana. Para nós fazermos essa reflexão, essa comparação entre um e outro. Porque por mais assim que aquele jovem ele fosse rico, ele tivesse influência, né? Não é o caso aqui da maioria da gente, mas assim, ainda assim ele era ser humano como todos nós, né? Ele era falho, ele era pecador, assim como a mulher samaritana. Acredito que já conseguiram abrir, vamos ver lá então, João 4, 19 ao 30. A verdadeira adoração. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Vamos começar desde lá do versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Galileia, retirando-se outra vez, eu sempre inverto, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, sentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, que era mais ou menos meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu porventura maior que Jacó, o nosso pai que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou Jesus, quem bebe desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem dissestes, não tenho marido. Por 5 maridos já tiveste, este que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, veja que tu és profeta. Nossos pais adoram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorarei o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e admiraram que estivera falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vejo um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então, aqui nós lemos sobre a mulher de Samaria, a mulher samaritana. Logo depois do encontro que ela teve com Jesus, ela não pensou 2 vezes
em compartilhar aquilo que ela tinha aprendido com Jesus, aquilo que Jesus tinha feito na vida dela. Que, na verdade, Jesus transformou a sua vida por completo. Inclusive, ela se torna uma missionária, alguém que anuncia o Evangelho de Jesus e, por meio dela, que se permitiu ser usada por Deus, ser um instrumento de Deus, muitos passaram a crer em Jesus. Então, quais são as características dessa mulher? Nós podemos perceber aqui que ela era sedenta espiritualmente. Ela demonstrou interesse pela água viva. Ela demonstrou interesse por Jesus. Ela era perceptiva. Ela reconheceu Jesus como profeta. Ela se torna evangelista. Ela vai à cidade e, como eu disse antes, anuncia tudo que Jesus fez na vida dela. Ela era uma mulher corajosa, porque diante da sua vida passada, né, de tudo que ela sofreu, ainda assim, ela fala publicamente sobre Jesus, mesmo para aquelas pessoas que conheciam o seu passado. E ela é transformada depois desse encontro. Então, como lá no tema da nossa reflexão, como Deus usa a gente como a gente. Percebam aqui que essa mulher era uma pessoa comum, uma mulher comum. Uma mulher que tinha sofrido muito na vida, mas que permitiu-se ser usada por Deus, que permitiu-se ser um instrumento de Deus. E ela levou muitas pessoas a Cristo. Ela foi uma grande bênção para o reino de Deus. E eu fiz uma pequena... Só um minutinho para eu abrir aqui, para a gente comparar o jovem rico com a mulher samaritana. Alguém que tinha muito a oferecer para o reino de Deus e alguém que mal conhecia. Só um pouquinho, aqui. A condição social. O jovem era rico, respeitoso, religioso, moralmente correto. A mulher. Mulher simples, marginalizada, com histórico de pecado. Quanto à iniciativa do encontro, aquele jovem, de fato, como nós lemos, ele procurou Jesus. Jesus foi ao encontro da mulher samaritana. A pergunta principal: o que devo fazer para herdar a vida eterna? O jovem rico faz. A mulher samaritana: onde se deve adorar? Buscando o sentido de espiritualidade. A revelação de Jesus àquele jovem pediu que ele entregasse tudo, que ele desapegasse de tudo. Mas assim ele não fez. Quanto à mulher samaritana, revelou sua vida e ofereceu água viva. Logo, ela reconheceu e logo ela se entregou. Quanto àquele jovem, saiu triste e não mudou. Quanto àquela mulher, creu, se alegrou e anunciou aos outros. Resultado? Aquele jovem rico perdeu a oportunidade de seguir a Jesus. Para aquela mulher, tornou-se instrumento para alcançar muitos. É claro que nós estamos aqui no culto jovem, eu falando para jovens, mas isso serve para todos nós, para toda a igreja. Quem você decide seguir como exemplo? Nós, pensando aqui sobre o texto que nós lemos sobre a mulher samaritana, nós temos alguns desafios. Como jovens, como adultos, como igreja. Assim como aquela mulher, que era uma pessoa comum. Todos nós somos comuns aqui. Né? Não tem ninguém, assim, famoso, enfim, influente na mídia, nem nada. Que nós, como aquela mulher, nós sejamos instrumentos nas mãos de Deus. Então, três desafios, 3 pontos para nós refletirmos, com base aqui no que nós aprendemos com aquela mulher samaritana. O primeiro: demonstrando entrega de coração e humildade para ser usado por Deus. Manifestando as suas ações extraordinárias em nossa vida. Esse é o primeiro ponto que nós podemos aprender com aquela mulher.
pode colocar aí para mim Provérbios 3, do 5 ao 6, por favor? Esse versículo fala sobre entrega de coração. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Foi exatamente isso que aquela mulher fez. Ela entregou todo o seu coração. Ela entregou a sua vida por total, com totalidade a Jesus. E agora, Mateus 5:3, sobre a humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vejam bem, aquela mulher, ela é exemplo de alguém que foi humilde, né, que foi pobre de espírito e soube reconhecer quem estava ali diante dela e o que Jesus fez na vida dela. E através dela, ações extraordinárias foram realizadas. O segundo desafio é que, para que nós possamos demonstrar na nossa verdadeira adoração, seja em espírito, como diz o versículo, mas vem a hora e chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O que significa, pode significar isso de adorar em espírito, que nós possamos adorar a Deus de acordo com a nossa natureza espiritual. O que isso significa? Que antes éramos criaturas e depois que nós aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo, né? Nos tornamos novas criaturas. E a partir daí nós somos transformados e nós somos perdoados e regenerados. É isso que significa também essa verdadeira adoração. Coloca aí 2 Coríntios 5:17, por favor. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Foi exatamente aquilo que aconteceu na vida daquela mulher. E permitiu que ela pudesse expressar a verdadeira adoração a Deus. E agora, adoração, como nós já vimos em espírito, agora e em verdade. Nós também podemos adorar em verdade através da palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus, proclamando, anunciando, né, a palavra de Deus, que é a verdade. Agora lá, João 17:17. Por favor. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Amém, que possamos reconhecer isso e demonstrar a nossa verdadeira adoração, como vimos em espírito e em verdade. E o terceiro desafio é que nós possamos demonstrar a glória de Deus em nossa vida comum, no nosso dia a dia, aos jovens, nos estudos, na faculdade, aqueles que já trabalham no trabalho, em casa, na igreja, no lugar onde nós estivermos. Coloca, por favor, 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Nós também podemos glorificar a Deus em nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no lugar onde nós estivermos. Desde que nós tenhamos sempre o nosso coração humilde, totalmente entregue a Deus, dispostos a sermos usados por Deus como instrumento. Faça como a mulher samaritana, que compartilhando o extraordinário de Deus, que também é demonstrado através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e do seu Evangelho, que transforma as vidas. Amém? Assim eu concluo. Meia hora.